Depois desses acontecimentos de Jesus ter acalmado o mar da Galileia, deixado os discípulos possuídos de grande temor, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois disso eles chegaram a outra margem do mar da Galileia, a terra dos Gerazenos, hoje na Jordânia, antigamente num lugar chamado de Decápolis, 10 cidades, uma região que estava dentro de Israel e também fora dos territórios de Israel, já na antiga Palestina romana. Ao desembarcar Jesus lá do outro lado, nessa terra de gentios, veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões totalmente despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ora, ele andava sempre, de dia e de noite, clamando, por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se e rasgando-se com pedras. Quando de longe ele viu Jesus descendo, ele correu e o adorou, e exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus, ao vê-lo correr na sua direção e ao ver que tratava-se de um homem endemoninhado, dissera ao possesso: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe o espírito, e perguntou Jesus ao espírito, aos demônios que nele habitavam: qual é o teu nome? Depois que eles disseram: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, não me atormentes. Porque Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem. E eles perguntam a Jesus, Jesus pergunta a eles: qual é o teu nome? Respondeu o possesso: Legião é o meu nome, porque nós somos muitas entidades demoníacas a possuí-lo. Espíritos imundos tomando conta dele. E eles, essa legião que se adensava num homem, rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora daquela ambientação cultural, que não os expulsasse daquele inconsciente coletivo imediato, nem da relação deles com o inconsciente coletivo e com a cultura social, econômica e com a memória histórica dos Gerazenos. Pediu encarecidamente que não os mandasse para fora daquela ordem dimensional que circundava a cultura daquele povo. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, cerca de 2.000 porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles, mas não nos manda para fora desse ambiente geopolítico espiritual, porque aqui nós já temos o nosso conforto de estar. E Jesus o permitiu. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo,
para dentro do mar da Galileia, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram, apavorados, espavoridos, e anunciaram o que tinha acontecido na cidade de Gerasa, pelos campos e nas cidades adjacentes. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Foram à praia. E indo ter com Jesus à beira-mar, viram o endemoninhado, o chamado Geraseno ou Gadareno possesso, o homem das legiões do mal, o que tivera aquela multidão de espíritos atormentando, agora, todavia, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes, para os que vieram das cidades, o que acontecera ao endemoninhado e acerca dos porcos. E eles então começaram a pedir a Jesus que se retirasse da terra deles. Sai daqui, a gente não quer lidar com a chegada dessa presença nova que desestrutura a nossa ordem social, onde até o nosso louco tem o seu lugar especial. Porque nós precisamos desse louco. Ele é que surta por nós. Ele é que comete o que nós não temos coragem de cometer. Ele é a expressão livre de tudo aquilo que em nós está reprimido. Esse louco é necessário. Tirar-nos o louco é forçar-nos a termos que lidar com a nossa própria insanidade. Isto nós não queremos. Por isso, Jesus, sai daqui. Sai daqui. Ao entrar Jesus no barco para ir embora, suplicava-lhe então aquele que tivera legião de demônios, o que fora endemoninhado, pedindo que o deixasse seguir e estar com ele, Jesus. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe, dizendo, não precisa vir comigo. Tu precisas mesmo é voltar para a tua casa, para o convívio dos teus, para te reintegrares ao contexto da tua família, para que a libertação que eu trouxe a ti se esparrame agora para dentro da tua casa, porque tu és doente da tua família, tu adoeceste por causa da tua família e tu vais ficar aqui, porque eu não ficarei aqui porque pediram para eu ir embora, mas eu te deixo aqui, porque eles vão ter que te ver todo dia, sadio, saudável e inteiro, para que eles mesmos enxerguem a insanidade deles. Eles não querem minha presença para não se enxergarem, mas eu te deixo aqui, porque tu vais aprofundar a tua cura no meio da tua casa, e tu curarás os doentes da tua casa, que são aqueles cujas doenças tu carregavas. Ao mesmo tempo eu te deixo aqui, porque a tua memória, a tua passagem, a tua presença, o teu anúncio do Evangelho aqui entre eles todo dia, é a lembrança do significado de que um dia tu carregaste as doenças deles como um bode expiatório psicológico coletivo, mas agora tu estás livre e eles terão que se enxergar. E isso é que lhes será provocativo e apavorante, e para ti será o aprofundamento do amor de Deus na tua vida e na tua cura. Conta para todo mundo como o Senhor te fez e como o Senhor teve compaixão de ti. Então, aquele homem foi e começou a proclamar o Evangelho nas 10 cidades. E dizia a todos tudo que Jesus fizera por ele. E todos se admiravam. Eu já falei, já escrevi, já fiz músicas, já até uma cantata inteira sobre esse homem aqui, que nunca chegou a ser gravada. Muito bonita. É uma história muito rica. Já falei sobre ela em todos os ambientes, desde para professores de antropologia,
na Inglaterra, há professores de missiologia, na Alemanha, nos Estados Unidos, em tantos lugares, sobre esta passagem. Ela atende a todas as dimensões da especulação humana. Tem uma quantidade enorme de camadas e camadas e camadas e camadas de entendimentos e interpretações vinculadas às interpretações coerentes, contínuas e, portanto, verdadeiras sobre este único texto. Mas hoje, abusando da total simplificação, eu quero apenas dizer o seguinte: aqui com a gente, cheio de gadarenos, de gerazenos. Quem são essas pessoas? São aquelas que carregam as angústias, as culpas, os medos, as frustrações, as aflições, as disfuncionalidades, os desencontros, as idiosincrasias, as anomalias, as fraquezas, as assombrações, os pactos mórbidos de um grupo de pessoas. Em geral, o gadareno começa a carregar isso dentro de casa. Quem é o gadareno? É uma pessoa sensível, perceptiva, muito mais perceptível do que a maior parte dos membros da família. É também, normalmente, uma alma mais frágil, que tem nervos interiores expostos, captadores sensíveis de presenças sutis, energias que a maioria não sente na família, mas ele sente. Ele sente a frustração sexual da mãe, ele sente a rejeição do pai pela mãe dele, pela mulher, ele sente as angústias dos outros irmãos, ele faz uma leitura inconsciente dos vínculos deformados do ambiente familiar mais amplo, avô, avó, dos traumas herdados. Isso não é consciente, é apenas sensorial, emocional, sensitivo, não necessariamente racional em nenhum aspecto. É apenas um ente para-raio captando tudo. Frequentemente essa pessoa capta da terceira geração para baixo, ou dos avós para baixo, ou dos pais para ele, e em relação à parentela contemporânea. Quando as doenças dessa família se tornaram algo comum em uma cultura na parentela toda, o cara se torna o para-raio de todos, de tio, de tia, do modo como eles se desentendem, como eles se tratam, como eles pecam e repetem os mesmos pecados. Ele capta, no mínimo, desse grupo imediato e do circundante. Frequentemente, a família é uma reprodução da sociedade maior. E quando a família é uma reprodução muito próxima da sociedade maior que o cerca, por exemplo, da cultura da cidade, hoje em dia já não existe nem tanto a cultura da cidade, mas a gente vive cada vez mais numa cultura compartilhada, no mínimo nacional, com reflexos da globalidade na cultura nacional, na cultura regional, na cultura familiar. Então, quando ele carrega essa sensibilidade, ele vai se tornando cada vez mais esmagado por essa percepção coletiva. É o inconsciente coletivo caindo sobre ele, chovendo sobre ele. E ele é um ente de percepções, um ente parabólico, côncavo, receptivo. Ele vai se tornando um vértice convergente de todas essas coisas. E ele explode. Ele vira uma legião. Ele vira muitos.
Ele vira pai, mãe, avô, avó, parentes, vizinhos, igreja. No ambiente da igreja, meu Deus, como tem gente que adoece do coletivo religioso todo, das frustrações sexuais. Eu vejo essa moçada sexualmente descontrolada, intensa em todas as direções. São borderliners, extremistas, porque a repressão é enorme, tudo é amedrontador, tudo é assombrado, tudo é cheio de culpa, tudo é carregado de juízo. E os pais são angustiados. A gente vê aqui, o pai, para transar com a mãe, não tira a calça, e ela não tira a roupa. A filha não sabe por que sente vontade de dar para todo mundo. Vai virando uma gadarena, vai virando o oposto. Vai e vira caricatura pública. O que eles fazem oculto, aquela pessoa manifesta na varanda. O que eles escondem e varrem para baixo do tapete, nas suas hipocrisias ou medos ou anomalias escondidas, esse ente que pode ser você, menino, menina, homem, mulher, esse ente de alma gadarênica, expressa essa disfuncionalidade toda na forma de possessão, na forma de doença mental, na forma de hiperfragilização psicológica, ou na forma de exacerbação sexual em qualquer direção. Ou seja, ela vira um tumor da casa, vira um backhunt, vira o corcundão, vira o anômalo, vira aquilo que todo mundo consegue esconder, mas nela se tornam visíveis e perceptíveis para todos. E ele passa a ser julgado pela doença de todos. E todos o rejeitam, porque conviver com ele significa ter que admitir que aquilo procede também de nós. Vem de nós, vem do nosso coletivo. São traços exacerbados de quem nós somos, ou daquilo que nós negamos e varremos para dentro de nós, mas que alimentam um conflito incessante no nosso próprio coração, ou no coração da família inteira, ou no coração de toda uma geração. E aqui e acolá aparece alguém que é a expressão monstruosa, caricata, gadarênica de todas essas coisas então escondidas. Legião é o meu nome, porque nós somos muitos. Se tivesse eu tempo, diria milhões de coisas a respeito, mas eu não tenho. Eu só quero que você saiba que todos os dias eu vejo gadarenos chegando aqui. São pessoas que carregam as heranças adoecidas dos seus pais, dos seus avós, da sua família. São verdadeiras maldições que são carregadas e trazidas, e o indivíduo é um repetidor exagerado das doenças escondidas do interior da casa, ou é o antagonista da hipocrisia. Então o que eles fazem em oculto, você manifesta sem nenhuma vergonha ou pudicície do tipo que eles têm, você manifesta na praça. Você bota para fora. Você bota a bunda na janela. E aí é tratado como doido, como possesso da família, como a desgraçada, como a sensualizada, como o drogado, como o hedonista, como qualquer coisa. E você está expressando, além do seu próprio pecado, da sua própria doença, da sua própria fragilidade, porque você não está isento de ter que se encarar mesmo, mas você também carrega uma multidão, uma legião. E o processo de cura implica na coragem de dizer: legião é o meu nome, porque eu sou papai, eu sou mamãe, eu sou meu irmão, eu sou minha irmã, eu sou meu avô, eu sou minha avó, eu sou muitos, e eu estou doente da presença de todos eles em mim também.
A cura passa por aí. A gente manda sair em nome de Jesus e o cara volta a si. Mas ele tem que saber a origem daquilo que o possuía, para ele não incorrer mais nas mesmas doenças, para ele poder voltar para casa, ainda que seja para ser rejeitado em família, mas ele não será mais o carregador expiatório das doenças coletivas, nem conjugais do pai e da mãe, nem familiares, nem da parentela, nem da sociedade, nem da igreja. O Evangelho vai fazer você ficar livre. E você vai se encarar chamando tudo pelo nome e vai ficar livre. Não vai viver como vítima do papai, vítima da mamãe, vítima do vovô, vítima dessa miséria toda, não. E nem vai se auto-vitimar, nem ter pena de si mesmo. O Senhor teve compaixão de ti. Levanta e anda lúcido, sóbrio, mas não entres em nenhum processo de autocomiseração jamais. Tu estás liberto e serás liberto hoje. E ficarás livre de todo esse karma cultural, psicológico, espiritual, dessa carga que tu carregas e vivencias, experimentando a agonia de muitos e inviabilizando e infernizando a tua existência presente. Em nome de Jesus, fica livre disto. Fica livre. Jesus, por favor, que a tua palavra simples tenha chegado clara, compreensiva, discernível, inteligível, para a mente, para o coração de cada um. E permite que os que estavam entupidos, obstruídos, cheios de legiões de insanidade, tenham obedecido o comando do mais valente, Amém. Do Senhor Jesus, que já disse hoje meramente pela palavra: espírito imundo, sai dele, sai dela. E quanto a ti, qual é teu nome? Encara a tua história, a tua vida, o que te aconteceu. Porque tu vais voltar para a vida, tu vais voltar a ti, tu vais andar em sobriedade por causa da compaixão do Senhor sobre você. Esse é o Evangelho, essa é a boa nova, essa é a grande notícia que eu trago a você, em nome de Jesus. Vem IVTV, o canal é você.